Deputado, o senhor que organizou esse encontro, essa audiência pública, como é que foi essa audiência pública? Como que ela foi organizada? Como que ela teve um início para ser realizada hoje? Bom, tem uma comissão especial discutindo a redução da maioridade penal lá na Câmara dos Deputados. E o que me deixou muito triste e preocupado é que as pessoas, no senso comum, têm uma posição, mas sem ter os dados, sem saber o que significa isso de verdade. Não é uma questão simples de achar que vai diminuir para punir. Tem muitas outras situações que envolvem esse debate, essa discussão, e eu percebi que muitas pessoas ligadas a áreas, juristas do Brasil inteiro, começaram a se posicionar, inclusive entidades, a CNBB, a OAB, e outras entidades, o Ministério Público, de maneira oficial, se posicionando. Porém, essas informações não chegam à população. Então, eu apresentei um requerimento na Comissão de Educação, o qual eu faço parte, pedindo para que Ponta Grossa e a nossa região dos Campos Gerais fosse contemplada com um debate mais amplificado, que pessoas que tenham os dados verdadeiros, especialistas nessa área, viessem conversar com a população, ouvir as demandas da população, para que isso contribua nesse debate tão importante no nosso país. E eu acho muito importante Ponta Grossa ser reconhecida, ser lembrada nesse sentido, principalmente no quesito de qualificação num debate sobre esse assunto. Como é que está sendo essa discussão lá na Câmara Federal? Bom, o que nós entendemos e é unânime é que tem que aumentar a punição, tem que ser feito alguma coisa. Os jovens de 16 e 17 anos hoje estão envolvidos em muitos crimes, em muitas situações, e a população não aceita mais de que eles não sejam responsabilizados. Eu sou contra a redução da maioridade penal, mas eu sou a favor de que se mexa no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aumentem as penas já previstas hoje lá para crianças a partir de 12 anos de idade. Isso significa que a Câmara está uma discussão muito ampla sobre esse assunto, está tendo agora uma maior participação da sociedade, uma discussão sobre o tema. E o que envolve isso? Vou dar um exemplo. Por que a redução da maioridade penal pode ser um problema? Porque ela diminui também para o direito civil. Ela vai implicar no país em muitas outras situações que podem retornar para a nossa população de uma maneira agressiva e inclusive pior. Por exemplo, a diminuição faz com que o jovem de 16 anos tenha direito a ter carteira de motorista. Faz com que o jovem de 16 anos tenha direito a ingerir bebida alcoólica de maneira oficial. Faz com que legalize a prostituição para quem tem a partir de 16 anos. Em muitos lugares do país, porque o nosso país é muito diferenciado, as suas áreas, isso pode implicar e trazer mais violência ao invés de reduzir. O que tem que fazer hoje é pegar quem cometeu um crime, quem fez um ato ilícito, tendo 16 ou 17 anos, e retirando da sociedade para tentar recuperá-lo, inclusive com privação de liberdade, igual na cadeia. Mas talvez a redução da maioridade penal não seja a maneira mais correta. É o que nós vamos debater e discutir aqui hoje. Doutora, a Vara da Infância e Juventude é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Eu, como magistrada atuante na área da infância e juventude, sou totalmente contra. Não é a redução da maioridade penal que vai solucionar o problema de segurança pública do nosso país. Na sua opinião, o que deveria ser feito, então, já que a senhora não é favorável à redução da maioridade penal, o que deveria ser feito para mudar o atual cenário? A primeira coisa seria o Estado desenvolver políticas públicas sérias, implementar e dar infraestrutura para que se implementasse o sistema socioeducativo. O adolescente, ao contrário do que a sociedade pensa, ele tem punição sim, o legislador prevê medidas, inclusive em alguns momentos, mais severas do que para o próprio adulto. O que falta é o Estado aparelhar o sistema público de modo a fazer com que esses adolescentes tenham um acompanhamento adequado e não voltem a se envolver em atos infracionais. Ou seja, são com apenas algumas medidas simples que às vezes pode resolver o problema, na sua opinião? Medidas simples, efetivas e sérias. É claro que em alguns momentos é possível se avaliar, quem sabe até uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente no sentido de aumentar o tempo de internação de um adolescente. Por exemplo, hoje nós temos uma previsão de até 3 anos. Uma medida que pode ser debatida amplamente na sociedade e posteriormente, quem sabe, alterada, seria esse tempo de internação avaliado a cada caso concreto. Mas em hipótese nenhuma se reduzir a menoridade penal pura e simplesmente como se está pretendendo fazer. Major, e a Polícia Militar? Como é que é o posicionamento da PM com relação a essa discussão da maioridade penal? Essa discussão ela deve ser definida pelos legisladores. A Polícia Militar apenas faz cumprir a lei.
Porém, como órgão direto na atuação e prevenção dos crimes, a gente tem observado um aumento no número de ocorrências envolvendo os adolescentes. E principalmente, falta de uma punição mais severa que sirva de exemplo aos outros para que não cometam esse tipo de infração também. Mas também não podemos colocar o adolescente em uma situação de vulnerabilidade maior, colocando-o numa cadeia que não tem o devido preparo para a sua reeducação na comunidade, maior do que o crime cometido. E a Polícia Militar tem dados de quantas prisões, de todos os casos que são atendidos pela PM, as apreensões, né, detenções de adolescentes nas ocorrências policiais? Das nossas estatísticas policiais deste ano, das 990 prisões que a Polícia Militar efetuou, 187 foram apreensões, que representa um volume de cerca de 18% do total desses resultados. E a polícia, então, acredita que a legislação deve ser feita pelos próprios políticos, mas do jeito que está não dá para ficar. Seria mais ou menos isso, Major? Exatamente, a gente tem que procurar melhorar a condição da pena, da penalidade para esses adolescentes. Agora, a discussão da redução da maioridade penal ou aumento da medida socioeducativa, aí cabe aos legisladores fazer. A polícia apenas cumprir a lei. Doutora, seu posicionamento também do Ministério Público, contra ou favorável à redução da maioridade penal? Contra a redução da maioridade penal. O porquê disso, doutora? As principais razões vou citar aqui como sendo 3. A primeira é por um impeditivo constitucional. Nós não podemos, no Brasil, alterar a parte da Constituição que coloca como imputável o maior de 18 anos. É uma cláusula pétrea que o legislador hoje não pode alterar. Então, uma vez alterado por essa emenda, na sequência poderão advir ações para declarar inconstitucional, né, e nós não vamos conseguir fazer com que essa PEC se mantenha. A segunda razão é com relação ao desenvolvimento humano, com relação à maturidade. Isso é já definido mundialmente, que a pessoa até 18 anos ainda não tem o seu desenvolvimento completo. A maioria dos países no mundo adotam esta idade como sendo o limite para a fase adulta. E a terceira razão é que a diminuição da idade para fins penais, para que seja processado como adulto, não vai resolver o problema da violência. Lembrando que o adolescente é responsabilizado cada vez que comete um ato contrário à lei penal, mas ele é responsabilizado perante a Vara da Infância e Juventude, recebendo medidas socioeducativas que são diferentes da pena, porque buscam a sua transformação, a sua reeducação.